Andressa Vieira e hoje eu vim aqui contar a história real por trás do caso, que deu origem ao filme Invocação do Mal 3. Agora, no dia 3 de junho, o filme vai ser lançado e eu achei que era muito válido, falar sobre esse caso real. Pra quem não sabe, eu já falei algumas vezes sobre o Ed, a Lorraine, os filmes de Invocação do Mal, as histórias por trás deles, então tem uma playlist aqui só sobre Invocação do Mal, caso você queira ver os vídeos, as lives, enfim, tudo que eu já falei sobre essa saga, beleza? Mas vamos pro caso, Pra quem não sabe, todos os filmes da saga de Invocação do Mal, eles são filmes que revisitam, os casos reais dos demonologistas Ed e Lorraine Warren. E nesse filme não vai ser diferente e eles vão tratar do que é considerado provavelmente o segundo caso mais famoso dos Warren, porque o caso mais famoso deles é o caso de Amityville, que dentro da cronologia, acontece alguns anos antes do caso que vai ser tratado nesse terceiro filme. Então, os Warren, eles ficaram muito famosos, com Amityville e logo em sequência, eles tiveram alguns casos menores e o que aconteceu foi que um dia, no ano de 1980, um padre chegou para eles e disse que precisava da ajuda do Ed e da Lorraine, porque um garotinho de 12 anos estava sendo, atormentado por mais de 42 entidades demoníacas. E isso é assustador, Então, o que aconteceu é que o casal resolveu ir até Brookfield, nos Estados Unidos, para ajudar, essa família. E quando eles chegaram lá, o Ed foi conversar com o garoto, o David. Guardem esse nome, David, tá? Ele vai ser importante depois. O Ed ficou conversando com ele enquanto a Lorraine observava de fora. E chegou um momento que ela interrompeu a conversa e foi falar com o Ed e disse que estava vendo algo escuro pairando sobre a cabeça do menino, sobre a cabeça do menino. E, que existia ali dentro daquela casa algo muito pesado e negativo. Os Warren queriam fazer um exorcismo, mas é importante lembrar que para exorcismos serem feitos, precisa da autorização da igreja. A igreja não autorizou e o que aconteceu foi que eles fizeram algo tipo pequenos exorcismos ali para tentar livrar o David. Só que o que aconteceu quando os Warren estavam ali tentando retirar, o demônio de dentro do David, o Arnie, o namorado da Deborah, a irmã mais velha do David, ele acabou dizendo para que aquele demônio saísse de dentro do corpo do menino e tomasse conta dele para livrar a criança daquilo. Após isso, tudo se acalmou. Sério. Simplesmente o David ele parou de ser atormentado por demônios e, em geral, as coisas ficaram mais calmas, mas começaram a perceber que o Arnie ele não estava tendo o mesmo tipo de comportamento que ele tinha antes. Então, ele nunca mais foi o mesmo, porque ele passou a ter um ou outro comportamento estranho. E isso culminou no que se tornou o caso desse terceiro filme de Invocação do Mal. No dia 16 de fevereiro de 1981, na cidade de Brookfield, nos Estados Unidos, o Arnie, ele foi acusado de matar o senhorio da casa que ele e a Deborah, a sua namorada, estavam morando. E mais, esse homem, ele não era apenas o senhorio do Arnie e da Deborah, ele era o patrão da Deborah no canil, que ela trabalhava. E aí um dia especificamente ela não estava se sentindo muito bem, ela levou mais duas primas para trabalhar com ela. E aí o Arnie também estava lá. E na hora do almoço, enquanto eles estavam ali meio que almoçando, esse cara, o chefe da Deborah, ele começou a beber, o Arnie também bebeu um pouco e ele tocou de maneira inapropriada uma das primas da Deborah e o Arnie não gostou e começou uma confusão, uma briga que culminou no assassinato deste homem. O Arnie, ele esfaqueou este homem.
E poderia ser simplesmente mais um caso de assassinato, ok, acabou e é isso. Só que não. O Arne foi acusado, né, de esfaquear este homem. Ele alegou que ele não lembrava de nada, porque ele estava sob possessão demoníaca. E a coisa se tornou ainda mais complicada quando a Lorraine Warren se envolveu com o caso e deu declarações dizendo que já conhecia o Arne, contou o que havia acontecido no ano anterior, né, em 1980, com o David, e como o Arne, ele havia feito ali, tipo, uma troca, pedido para os demônios passarem a fazer parte dele e deixassem a criança em paz. Então ela acabou ali confirmando o que o Arne alegava, que ele não estava nas suas condições naturais, ele estava sob possessão demoníaca. É importante lembrar que o caso aconteceu no ano de 1981, ou seja, anos 80, uma época que existia uma histeria coletiva com relação ao satanismo, a seitas satânicas, assim, de maneira muito forte. É a época conhecida como Satanic Panic, né? Ou pânico satânico. Existia ali dentro do país, né, um medo muito grande de tudo. E tudo era considerado satanismo. Tudo era considerado algum tipo de seita satânica. Então, assim, é óbvio que o primeiro caso, né, de tribunal onde o acusado alega estar possuído pelo demônio, né, estar possuído por forças externas a ele. Então, todo o cenário compactuava para que o caso se tornasse algo onde a mídia, enfim, se interessava bastante, né? Então foi isso que aconteceu. O caso acabou se tornando popular, não só popular na mídia, mas popular com relação ao público. O advogado do Arne, ele fez muita questão, né, de continuar sempre dizendo que o Arne, ele estava sob possessão demoníaca, ele acreditava nisso piamente e ele, enfim, fez toda a sua defesa baseada nisso. E, inclusive, a família da Deborah, né, da Deborah e do David, né, os Glatzel, eles apoiaram essa versão dos fatos, eles, enfim, testemunharam a favor do Arne e os Warren também testemunharam em favor do réu, né, do acusado. Só que mesmo com a comoção popular, mesmo com os Warren envolvidos, mesmo com a família da Deborah testemunhando toda em favor do Arne, ele foi declarado culpado, pegando entre 10 e 20 anos de prisão. Só que o que aconteceu é que quando ele foi preso, ele teve um comportamento muito bom e ele acabou sendo liberado 5 anos depois. Inclusive, ele continuou junto com a Deborah. Na verdade, eles estão juntos até hoje, tá? É um casal que deu super certo, pelo que parece. Mas ele acabou, sim, sendo preso porque acreditaram que não existiam evidências concretas da inocência dele. A única evidência que se tinha é que ele, de fato, tinha assassinado, né, o dono da casa que ele morava. O caso poderia ter acabado por aí e é isso. O Arne foi preso, passou 5 anos dentro da prisão, saiu, seguiu a vida. Só que não. Isso é um caso dos Warren. E você já viu algum caso dos Warren acabar simplesmente assim? Logo após a prisão do Arne, né, e inclusive depois que ele foi solto, a coisa ainda continuou rolando. O caso realmente gerou muita comoção popular e ele logo foi adaptado para TV, no filme O Exorcismo do Demônio, de 1983. E depois disso, o que aconteceu? Lançaram um livro chamado The Devil in Connecticut. E esse livro tinha ninguém mais, ninguém menos do que Lorraine Warren ajudando na escrita. Só que esse livro, The Devil in Connecticut, ele gerou, né, muita raiva, muita revolta, né, na família Glatzel, que é a família da Deborah, a namorada do Arne, e, enfim, a família do David, o menino que em 1980, né, tinha 12 anos e havia sido possuído por vários demônios. O próprio David, junto com seu irmão Carl, ele ficou muito incomodado com o livro e disse que, enfim, as coisas que estavam ali não eram verdade, né? E que era os Warren querendo publicidade e fama. Só que aí a Lorraine foi a público e disse que não, que tinha dado uma parte dos royalties para a família
e que agora não entendia por que eles estavam mentindo e que ela tinha muito, tempo de áudio gravado deles dizendo as coisas, enfim. O que acontece é que mesmo o David e o Carl, eles tendo processado os Warren, depois tudo se acertou ali por debaixo dos panos e ficou por isso mesmo, Então é isso, é um caso cheio de polêmicas, é um caso onde você vai ter primeiro uma família dizendo que não, é possessão demoníaca. E depois vai dizer, não, era mentira, a gente foi coagido pelos Warren a dizer esse tipo de coisa. Mas, enfim, como todos os casos do casal Warren, existe polêmica e é isso. O que importa é que a gente vai ver o filme agora de Invocação do Mal 3 e eu acredito que vai ser um filme, no mínimo, interessante. Eu quero saber de você qual a sua expectativa para esse filme. E caso você goste desse tipo de conteúdo, não esquece de conhecer o meu Apoia-se, que tem várias recompensas muito legais para quem me apoia e apoia a continuar produzindo esse conteúdo aqui no canal. Me conta aí embaixo qual é o seu caso favorito dos Warren. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e é isso. Tchau!